Olá, nessa aula nós vamos falar sobre margem e alavancagem, né? É um dos recursos, uma das ferramentas que as corretoras disponibilizam, seja ela uma corretora independente ou seja ela ligada a algum banco. Funciona como um empréstimo, né, da maneira que a gente está acostumado aí, por exemplo, um empréstimo bancário, só que dessa forma eles não cobram uma taxa de juros em cima desses investimentos, né, desde que você devolva os recursos no prazo pré-estabelecido. Cada uma das duas vai ter aí uma utilização específica. Então é uma vantagem que nós temos para poder utilizar valores acima do que a gente possui. Nós vamos estar falando ao longo dessa aula justamente de cada modalidade. Ok? E o primeiro slide que nós vamos falar é justamente sobre a utilização desses recursos, como que funciona, tá? Você pode operar com o seu financeiro, né, realizar investimentos com o seu financeiro, e você pode, né, vou montar uma carteira de ações. Então eu tenho 100 mil reais e vou diversificar em 10 ativos, vou comprar 10 ativos diferentes, visualizando aí determinada tendência para cada tipo de movimento, ok? Eu posso utilizar os meus recursos, né, pegar os 100 mil reais, dividir por 10 e alocar 10 mil reais em cada ação, né? Isso eu estou utilizando o meu financeiro para poder operar na Bolsa de Valores. Agora, uma vantagem que eu tenho é a utilização do financeiro da corretora, né? É o empréstimo que ela não te cobra nada, né? Ela não te cobra uma taxa de juros em cima disso. É a margem e a alavancagem. A gente vai poder utilizar isso a nosso favor, né? Para poder operar, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais, eu vou estar operando como se eu tivesse 1 milhão de reais. Eu tenho um benefício em cima disso, porque se eu ganhar, eu vou ganhar como se eu estivesse investindo 1 milhão de reais. Mas também é uma faca de dois gumes, porque se eu perder, eu vou estar perdendo em cima de 1 milhão de reais, isso se eu utilizar a alavancagem ao todo. Então cada corretora vai ter aí, né, o seu grau de alavancagem por determinado ativo, por determinado investimento que a pessoa fizer, né? Então a gente tem que saber utilizar essa ferramenta e esse benefício a nosso favor com total gerenciamento de risco. A gente tem que gerenciar com muito mais cuidado as nossas operações quando a gente estiver usando a alavancagem. Em certos tipos de produtos da Bolsa, né, a alavancagem ela se torna até necessária, né, quando a gente falar de contratos futuros, por exemplo. Né, então você utiliza a margem para isso. Né, a alavancagem é mais usual quando a gente for fazer investimentos em ações, né, e na maioria das modalidades, mais a curto prazo no day trade, né, igual a gente já falou em outras aulas, né, que são operações que se encerram e que se iniciam e que se encerram no mesmo dia. Então a gente tem esse benefício para poder usufruir, né, a nosso favor, montar um planejamento adequado, já que nós vamos estar usando recursos além dos nossos, tomando possíveis prejuízos além do que a gente estava, né, disposto a correr no início com o capital. Só que tudo que a gente tem que fazer é montar esse planejamento. A gente vai preparar, né, você que está me ouvindo, para poder saber utilizar da forma adequada essas duas ferramentas, ok? A margem de garantia, como é que ela funciona, né? Então a corretora determina meios que ela vai cobrar do cliente, né, e ela vai determinar qual o grau de garantia que ela vai exigir para ele poder, né, tá utilizando esse benefício. Então funciona da seguinte forma, né, eu coloquei até um exemplo. Geralmente a corretora vai estipular o seguinte: para você negociar 10 mil reais, você precisa de 50 reais na conta, exatamente. Né, para você investir 10 mil reais, você precisa colocar na conta da corretora 50 reais. A grande maioria deve estar, né, se perguntando da seguinte forma: uai, mas se eu perder esse valor, porque eu vou estar investindo um valor, né, uma quantidade acima, né, do meu capital, só estou com 50 reais na conta e vou estar negociando 10 mil reais, uma pequena oscilação ali, eu posso perder esses 50. Aí é que entra a questão da garantia, para utilizar essa margem, ok? Se você perde, em média, 70% desse valor, a corretora irá te zerar automaticamente. O que significa isso? Se você está comprado em determinado ativo e esse ativo começa a subir, ok? Você está ganhando, até aí tudo bem, né? Você está lucrando como se tivesse 10 mil reais operados, né? E você consegue rentabilizar o seu capital com maior facilidade. Agora, se começa a cair, você compra e isso começa a entrar um movimento de queda, ok? Os 10 mil reais que você investiu, ele vai começar a ser diminuído, né? Vai começar a ter prejuízo.
Se você perde 70% do que tem na conta da corretora, ou seja, dos R$ 50 que você está utilizando como margem para poder operar, a corretora vai encerrar a sua operação automaticamente, justamente para ela poder não correr o risco do cliente perder mais do que ele tem em conta, e depois ela tem que usar mecanismos, né, que a gente vai falar ao longo dessa aula, para poder reaver esses recursos. Então, é uma medida protetiva tanto para o cliente quanto para a corretora em relação a essa utilização dessa ferramenta. Ok? Então, ela é muito boa, a gente utiliza praticamente todos os dias realizando nossas operações de day trade, em algumas circunstâncias também para o swing trade, que são operações que a gente vai ficar aí, né, alguns dias ou meses posicionado, né, algumas corretoras também disponibilizam isso. A margem eu também consigo utilizar, né, dependendo da corretora, não são todas, um título de renda fixa para me poder operar um outro mercado como o de renda variável. Como é que funcionaria essa margem, né, utilizando uma alocação já realizada na corretora? Por exemplo, você vai lá e compra um título de CDB, né, para um título de renda fixa, ok? Você está lá posicionado com o seu título, ok? Você tem R$ 1.000 nesse título. A corretora vai disponibilizar para você o seguinte: você pode utilizar esse título de renda fixa para você operar na Bolsa de Valores, no mercado de renda variável. Como que funcionaria? Se você, né, ela vai te emprestar o dinheiro da mesma forma, como se você tivesse com dinheiro em conta. Se porventura você perder, ela vai liquidar uma parte desse título que você está, né, investido, para poder cobrir o eventual prejuízo. Se você ganhar, vai ser acreditado na sua conta, né, de acordo com os prazos de determinado produto, né, e ok, e continua tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Geralmente a margem, né, ela vai ser utilizada no day trade e também no swing trade. No day trade, no final do dia, faltando mais ou menos de 20 a 15 minutos para o encerramento do pregão, cada corretora vai ter seu horário de zeragem para poder reaver o dinheiro que ela emprestou. Então, o cliente que não tiver margem para poder ficar posicionado de um dia para o outro, ela vai encerrar automaticamente no preço do que tiver no horário de encerramento das posições. O que significa isso? Vamos colocar que você está comprado em dólar, ok? Você está fazendo uma operação no dólar, está usando a alavancagem, você vai lá e utiliza, por exemplo, algumas corretoras cobram apenas R$ 15, outras apenas R$ 50 para você operar o dólar, você está operando valores muito superiores, né, a esses R$ 50, e ok, você está lá fazendo suas operações durante o dia, e às 15 para 6, né, do mercado ser encerrado, ok? O que a corretora faz? Se o cliente ainda não zerou, para não correr o risco dele passar de um dia para o outro com esse investimento, ela vai lá e encerra no preço que tiver. Às vezes o cliente fala assim, pô, mas eu poderia ganhar mais, né? Esse ativo poderia nos últimos 15 minutos do pregão continuar subindo. Poderia, mas também pode cair, também pode entrar em leilão, e aí o pregão ser encerrado e o cliente não conseguir sair. No outro dia, né, esse ativo vem com a movimentação contrária, superior ao que ele depositou de margem para ser utilizado, e a corretora vai ter que reaver esse valor de outra forma. Então, para evitar esses riscos, né, de dormir posicionado, passar de um dia para o outro as suas operações, a corretora tem esse mecanismo de fazer o encerramento. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, né, o custo em relação à zeragem pela corretora, ele é bastante superior ao que é cobrado usualmente. Então, se a corretora, por exemplo, te cobra R$ 1, né, por contrato negociado de dólar, por exemplo, em operações normais, o cliente realizando a entrada e a saída dessas operações, ok? Se porventura o cliente não zerou até o horário de encerramento, né, da margem, aí a corretora utiliza essa zeragem, ok? O que vai acontecer? Ela vai cobrar valores de corretagem superiores nesse momento que foi preciso acionar o robô dela, né, que é o mecanismo que ela tem, ela não vai lá, né, e vai zerar cliente por cliente individualmente. Né? Tem um robô, tem uma programação que vai lá e zera todo mundo que estiver utilizando essas ferramentas. Okay? Então a gente tem que ficar bastante atento com isso, até em relação à otimização do custo. Eu sei que eu estou utilizando um valor que não é meu, que eu tenho que devolver no final do dia, porque esse dinheiro que eu estou utilizando, né, é da corretora, ela não vai me deixar ficar posicionado de um dia para o outro, ou até o final do pregão. Então, momentos antes da corretora me zerar, eu já tenho que me planejar o seguinte, eu não posso entrar numa operação faltando 5 minutos para zeragem.
por exemplo. É muito arriscado, né? Não faz sentido eu querer utilizar um recurso que não é meu, sendo que a corretora vai me zerar, né, no preço que tiver na hora que chegar o momento. Então, se eu já estou posicionado antes, é importante eu conhecer qual que é o horário de zeragem da corretora. E eu encerro essa operação antes para ela não me cobrar uma taxa superior ao cobrado no encerramento da operação. Se você comprou, por exemplo, e pagou R$1 na compra, e ela te cobra, se for realizada a zeragem por ela, R$5, por exemplo, ok? Por essa ordem executada, ok? Ela só vai ser cobrada na saída. Então, naquele momento, ela vai deduzir, vai pegar o dinheiro de volta e ainda vai te taxar num valor superior ao normal. Acaba sendo um valor também irrisório pela quantidade pela quantidade de vezes, né, que nós estamos, né, utilizando do nosso capital, por exemplo, né, igual eu coloquei no slide, R$50 para utilizar R$10.000, e esses valores são bastante superiores. Não é só R$50 para 10 mil, é R$50 geralmente para 20 mil, 30 mil reais, por exemplo, né? Então, são valores extremamente altos. Pode beneficiar, como também pode prejudicar o investidor se ele não souber utilizá-lo, ok? Então, em contratos futuros, a gente utiliza mais a margem, tem a margem de garantia para me poder ficar posicionado de um dia para o outro. Então, o que vai modificar em relação a isso é o valor que eu preciso, né, em garantia na conta. Então, geralmente, se o day trade ela me cobra R$50, pro swing trade, para me ficar posicionado de um dia para o outro, ela vai me cobrar, por exemplo, R$500 em conta. Não que ela vai deduzir isso de mim, mas o cliente precisa ter isso na conta para, caso dê alguma coisa errado, caso o mercado venha contra de forma brusca, né, a sua posição, ele tem uma gordura para ser utilizada para poder suprir esse prejuízo. Okay? O próximo ponto é a utilização da alavancagem, que é um pouco diferente, né, da margem em relação à utilização. Mas, os dois, o cliente vai estar utilizando valores superiores ao que ele tem. A diferença é, a margem acaba que ela se torna inevitável, dependendo do produto que você for negociar. A alavancagem ela se torna opcional. Então, por exemplo, né, vamos colocar, eu tenho R$10.000. Eu tenho a alternativa de utilizar esses R$10.000 para me poder operar, e eu vou lá e vou comprar Petro, Brás, Vale, Bradesco, Itaú, não importa qual ativo que eu vou utilizar. Eu venho lá com os meus R$10.000, compro uma operação, faço o meu day trade com os 10 mil. Se ela ganhou 1%, eu vou ganhar em cima de 10 mil. Se eu perdi 1% nessa operação, eu vou perder em cima de 10 mil. É opcional a mim. Mas eu também tenho o recurso do benefício da alavancagem. Cada tipo de ativo tem o seu grau. Então, por exemplo, ativos mais líquidos, a corretora geralmente, né, alavanca o cliente em 20 vezes. Então, se eu tenho R$10.000 na conta, na hora que eu for comprar Petrobras, por exemplo, ao invés de eu comprar R$10.000, eu tenho o direito de comprar R$200.000. A corretora vai me prestar esse valor para mim poder utilizar, contanto que eu devolva no final do dia. Ok, funciona da mesma questão que a margem, né? Então, minutos antes de encerrar o pregão, se eu não fechei a minha operação, a corretora vem, zero no preço que tiver e faz parte do serviço, né, que ela oferta. Então, a gente não tem o que reclamar, você assina um termo para poder utilizar essas ferramentas, ok? Então, o que a gente tem que compreender? Determinados ativos, a gente consegue utilizar isso para poder maximizar nossos lucros, para poder otimizar, né, a nossa diversificação. Então, uma coisa é trabalhar com R$10.000. Outra coisa é eu saber trabalhar esse risco, saber trabalhar, por exemplo, a hora que eu ganho com R$10.000, R$100, sem usar alavancagem. Usando a alavancagem, a hora que eu ganho R$2 mil. 20% no dia em uma operação? Sim, porque eu não estou usando só os 10 mil. Ok. Quando eu não perco só R$50. Quando eu perco, eu vou perder, por exemplo, R$100, R$150. Dependendo do meu planejamento, ele comporta essa perda um pouco maior. Eu topo um pouco esse risco, porque quando eu tiver os ganhos, eles vão suprir as perdas. Mas eu tenho que saber trabalhar de forma disciplinada com isso. Utilizar o stop das operações, que a gente já falou em outras ocasiões, que é uma medida de segurança, uma medida protetiva para o investidor não perder além do que ele está planejando. Okay? E um exemplo da utilização da alavancagem foi o que eu coloquei. Para operar, né, com Petrobras, por exemplo, a corretora permite que o cliente possa se alavancar em até 20 vezes, né, o valor disponível na conta corrente dele. Okay? Dependendo da corretora, ela também disponibiliza que ela utilize,
né, um título de renda fixa para poder utilizar a alavancagem, também isso é possível. Tem corretoras que não, né, disponibilizam. Isso é importante, né, é uma das situações que a gente até falou em outras aulas, na seleção, na comparação de corretoras. Se você vai utilizar a alavancagem, se você vai utilizar a margem, e você quer utilizar um título de renda fixa para colocar como garantia para, se der errado, né, a corretora tem por onde deduzir esse prejuízo, determinada corretora não vai te deixar fazer isso. Você tem que ter o dinheiro na conta. Dinheiro na conta, a gente volta naquele risco de liquidação. Se você escolher uma corretora mais sólida, né, que você analisa ali, né, os números dela, você vê que é uma corretora que não está tendo prejuízo frequentemente, né? As corretoras são empresas de capital aberto, então elas são obrigadas a publicar balanço, né? Então a gente tem acesso a isso, compreender os níveis de reclamação. Não tem problema você colocar o dinheiro na conta, ok? Mas por que não eu ter um investimento, né? Eu ter um investimento e poder utilizar outro em contrapartida também. Seguindo o raciocínio do exemplo, né? Então se eu possuo 10 mil reais e utilizando uma alavancagem de 20 vezes, e aí que é uma grande questão, porque se a alavancagem é até 20 vezes, eu não preciso usar as 20. Eu posso vir e optar por utilizar 5 vezes. Eu posso vir e utilizar 10 vezes, 8. Fica a meu critério qual o grau de alavancagem. Eu posso utilizar até 20. Okay? Na margem, não. Quando eu vou utilizar a margem, é aquele valor fixo, como se fosse um combo. Se eu colocar 50 reais, eu vou operar 10 mil reais. Eu não tenho a opção, né, de controlar esse nível de exposição. Na alavancagem eu já tenho essa alternativa. Ok? Então, se caso eu perder, coloquei 10 mil reais. Se caso eu perder 7 mil reais, ou seja, 70% do que está disponível na conta, a corretora também vai me zerar automaticamente. Cada corretora, em média, geralmente as corretoras vão trabalhar com 70% do nível de risco, né? O cliente não ficar devendo a corretora, né? Outras podem trabalhar com mais ou com menos, dependendo do ativo, pode dar um pouco mais de flexibilidade, né, em relação às perdas, mas a gente sabe que é irreal eu vir para uma operação com 10 mil reais, por exemplo, 100 mil reais, não importa o valor, né? E topar perder em uma operação 70%. Isso não condiz, né? Isso não vai me dar sobrevida a longo prazo. Então eu tenho que saber utilizar esses recursos e essas ferramentas a meu favor, ok? E aí surge a grande dúvida, né? E se porventura acontecer algum evento e minha conta ficar negativa, por exemplo, o mercado está sendo negociado e a ação cai muito forte, né? Ou o título ou o contrato futuro que eu estiver operando de índice de dólar, né? Algum dos produtos, ele cai muito forte e causa uma perda além do que eu tenho em conta. Então, a corretora vai ter mecanismos em relação a reaver esse valor, né? O investidor vai dar um prazo para o investidor repor, né? Vai, como se fosse uma empresa de cobrança, vai ficar entrando em contato com o cliente, né? Falando com ele, olha, você tem que repor tanto de valor, né? Sua conta está negativa. Se ela não conseguir reaver esse valor, o cliente não tiver de onde tirar, colocar, ela pode acionar, né, meios de proteção de crédito, né, sujar o nome dele no SPC, no Serasa, vai comunicar a B3, e esse cliente, para que ele não faça, vamos colocar assim, uma sacanagem com as corretoras, utiliza a margem nenhuma, fica negativo, e aí ele vai lá e abre conta em outra corretora e utiliza, a corretora comunica a B3, né, e a B3 vai negativar aquele CPF. Ou seja, o cliente não vai conseguir operar por nenhuma outra corretora até ele regularizar aquele débito. Então ele pode ficar impedido, ok, de realizar investimentos na bolsa. Tá? Vale ressaltar também, né, caso tal evento ocorra, ok, o ativo vai precisar fazer uma forte variação, né, por mais que seja improvável, né, você perder tanto capital em uma operação, é possível, ok? Principalmente cada vez mais com pessoas entrando, né, na bolsa, essas margens, esses níveis de garantia e de necessidade para a margem estão sendo reduzidos, ok? Para atender a grande variedade de investidores. Então, igual eu falei, né, para a margem que a corretora cobra 50 reais, tem corretora que cobra 15 reais. Então, se você perder 15 reais é muito fácil. O corretor acaba te zerando e te cobrando mais, né? E o cliente pode ficar negativo. Então a corretora ainda pode usar mecanismos jurídicos para poder reaver esse valor, né? Então, se ficar muito complicado, o cliente ficar, vamos colocar assim, demorando demais, mesmo com o nome sujo, ela pode pedir a execução da dívida, ok? Então a gente tem que saber utilizar essa margem
e essa alavancagem da maneira adequada, montar um planejamento, compreender os momentos certos de serem utilizados, igual eu falei, determinado ativo, né, é necessário você utilizar, e quando for usar a alavancagem, você medir o grau. Uma coisa interessante na alavancagem também é justamente o seguinte: se eu tenho um nível de alavancagem, se eu tenho 10 mil reais na conta e um nível de alavancagem de 20 vezes, eu não preciso usar só num ativo. Eu posso pegar R$1.000 e usar 20 vezes nesse ativo, outros R$1.000 20 vezes em outro ativo, e montar, fazer uma gestão ali, uma diversificação e utilizar ela a meu favor. Okay? Nessa aula, então, né, a gente viu que em alguns investimentos haverá necessidade de se utilizar a margem e a alavancagem de suas operações, né, tem-se essa necessidade, né, e ela é boa, né, de ser utilizada desde que usada com consciência. Okay? As corretoras permitem aos clientes utilizar valores superiores ao disponível em conta nas suas operações, né, que é esse mecanismo que a gente citou, né, essas ferramentas. Caso o cliente não encerre a operação até o prazo de zeragem e não tenha disponibilidade em conta para passar de um dia para o outro, ou seja, né, igual a gente citou, para me utilizar no day trade é R$50 que ele me cobra. Para mim poder ficar posicionado de um dia para o outro, vai me cobrar 500. Então, se eu já estou entrando numa operação planejando ficar de um dia para o outro, eu já tenho que ter os R$500 na conta. Se eu não tenho ao longo do dia, eu posso transferir para a corretora, né, já que eu entrei na operação 11 horas da manhã. Né? Quando foi 3 horas da tarde, começou a evoluir tanto a meu favor que eu falei assim, vou levar de um dia para o outro essa operação, né? A gente não recomenda, mas vou levar de um dia para o outro essa operação porque pode o movimento continuar no dia seguinte. Então, eu não tenho os R$500. Você entra na sua conta corrente do banco e transfere a diferença para poder ficar posicionado de um dia para o outro. Okay? Então, se você não tiver esse valor, a corretora vai te zerar independente do preço que tiver no horário do robô, na hora que o robô passa, para poder zerar todos os clientes que estiveram utilizando, né, esse empréstimo. Okay? Eventual débito superior em conta, o cliente deverá recompor os valores para evitar sua negativação, sujar seu nome, lógico, e também ser impedido de realizar outros investimentos através de outras corretoras. Ok? Obrigado pela presença em mais uma aula e até a próxima.